Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Esta é a nossa nova série, Livros Iniciáticos. E no episódio de inauguração falaremos sobre o Livro de Mirdá. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sino de notificação. Assim, além de não perder nenhum vídeo, você ajuda no crescimento do canal. Ao longo da história, milhões de livros apareceram como forma de compartilhar o conhecimento. E com a popularização da máquina de tipos móveis de Gutenberg, e por consequência com a modernização das artes gráficas, o processo atingiu o seu zênite. E hoje somos inundados por produções literárias. A produção intelectual, no que tange aos livros, pode ser dividida em 4 categorias de acordo com o esoterismo. Primeiro, livros completamente afastados da verdade. Segundo, livros que distorcem a verdade. Terceiro, livros que falam sobre a verdade. E quarto, livros que estão na verdade. Não importa com que erudição e magnitude um livro tenha sido escrito, ou que tenha sido produzido com a mais louvável das intenções, ou ainda que tenha alcançado duradouro e universal sucesso entre os leitores. Misticamente falando, ele pode estar tão afastado da verdade quanto a Terra está de outras galáxias. Ao longo da história, apenas poucas obras foram verdadeiramente inspiradas pelo eu divino do ser humano. Poucas obras contêm balizas seguras para o verdadeiro autoconhecimento. Elas são os verdadeiros livros iniciáticos e são eternas, pois tratam do que é permanente em oposição ao que é relativo. Elas atravessam gerações, por vezes milênios, sem perder o seu frescor. São obras iniciáticas porque iniciam o leitor na câmara mais secreta do seu verdadeiro ser. Apelam para sua alma divina, para seu eu superior, ou tratam de assuntos capitais do esoterismo e do ocultismo. Algumas dessas obras são mais simples e mais didáticas, outras mais profundas, outras ainda mais alegóricas e veladas, mas todas, sem exceção, partiram da verdadeira sabedoria e conclamam a aquisição desta. Os grandes livros religiosos da humanidade, como o Tao Te Ching, o Bhagavad Gita, o Tripitaka, a Bíblia, etc., estão entre estas obras, mas elas requerem uma chave de interpretação. Tomadas literalmente, podem parecer absurdas. E temos também obras menores que explicitamente partiram de um ou mais iniciados, ou de uma pessoa que, ainda que momentaneamente, acessou, mesmo sem o saber, uma parcela da sabedoria universal. Nesta nova série do Realidade Fantástica, vamos destacar, paulatinamente, algumas destas notáveis obras, sempre procurando revelar até onde nos for possível o seu impacto místico e a sua importância para as ciências ocultas. Também daremos, sempre que possível, o caminho para adquiri-las. E neste primeiro episódio, vamos falar do fabuloso Livro de Mirdá. O Livro de Mirdá foi escrito no século XX pelo místico, filósofo e poeta libanês Mikhail Naimi. Naimi nasceu em 17 de outubro de 1889 em Basquinta, aldeia do Líbano, que fica ao sopé da mística montanha Sanini. Tendo recebido esmerada educação, Naimi familiarizou-se com os clássicos da filosofia e aprofundou-se na teologia, bem como na literatura russa, pela qual se apaixonou. Em 1911, emigrou para os Estados Unidos, onde conheceu e se tornou amigo dileto do também escritor libanês radicado nos Estados Unidos, Gibran Khalil Gibran. Ambos tornaram-se inseparáveis e criaram, com outros escritores sírio-libaneses,
a célebre Pen Society, cujo objetivo era devolver a pureza e o frescor da literatura árabe. Após 21 anos vivendo nos Estados Unidos, Naim desejou retornar a seu Líbano, e assim o fez em 1932. Radicou-se na fazenda de sua família, à sombra da majestosa montanha que sempre o fascinou, e dedicou o resto de sua vida a escrever uma mensagem espiritual que elevasse o ser humano para além de todo dogma ou distorção. Após anos de meditação, contemplação e de uma rotina inspirada, na década de 40 do século XX, Naim concluiu a sua mais famosa obra, o Livro de Mirdá. O livro, quando lançado, espalhou-se pelo mundo como um incêndio espiritual entre místicos, filósofos, religiosos e buscadores espirituais, e nunca mais deixou de ser publicado. O filósofo indiano Osho, ao analisar centenas de obras de várias tradições dedicadas ao autoconhecimento, chegou a se referir ao Livro de Mirdá como o maior livro já escrito pelo homem. Naim morreu em casa, aos 99 anos, em 1981. Dentre as 53 obras de sua autoria, e apesar da fama como um dos mais prolíficos escritores árabes modernos, ele sempre será lembrado por ter legado ao mundo uma preciosa joia mística, o Livro de Mirdá. Mas do que trata este livro tão especial? O Livro de Mirdá usa uma alegoria retirada do Velho Testamento para apresentar uma mensagem profundamente esotérica. Ele conta que em uma mística e misteriosa montanha, o Pico do Altar, existia um antigo mosteiro que perpetuava a sabedoria esotérica legada à humanidade por Noé. Gerações de monges, sempre em número de 9, protegeram o legado em sua prístina pureza. Contudo, com o tempo, a ambição e o egoísmo foram se infiltrando na comunidade monástica, e aos poucos ela foi se desviando de sua missão original, até que atingiu grande poderio material e passou a oprimir o povo. O líder da comunidade, o sumo sacerdote Shamadã, dirigia o mosteiro com mão de ferro e era temido até por príncipes. Após a morte de um dos 9 monges, segundo a promessa de Noé, um substituto sempre seria enviado, e eis que na comunidade de Shamadã morreu um dos 9. E é nesse contexto que apareceu o jovem Mirdá, andrajoso, quase nu e esfomeado. Segundo a profecia, o primeiro que aparecesse às portas do mosteiro, logo após a morte de um dos 9 monges, deveria ser aceito como substituto escolhido. Contudo, diante do aspecto tão andrajoso de Mirdá, Shamadã se recusou a aceitá-lo. Após muita insistência de Mirdá, ele foi aceito, não como um dos 9, mas como um simples servo dos 8 monges. Mirdá permaneceu em silêncio por 7 anos, até que, para choque dos 8 monges, resolveu falar e apresentou uma das mais sublimes mensagens já legadas à humanidade. Nesta altura do livro, Naim coloca na boca de Mirdá uma série de ensinamentos de beleza ímpar, cuja sublimidade é tão grande que podem ser comparados a dos mais inspirados textos já escritos, incluindo aí os grandes livros religiosos da humanidade. Cada sentença é um facho de luz que dispersa a ignorância e promove o autoconhecimento. A mensagem de Mirdá, apresentada por Naim em prosa poética, trata de temas capitais do esoterismo e do autoconhecimento. A mensagem principal de Mirdá
é que o homem é um Deus enfaixado. Sofre porque não conhece sua origem divina, mas pode recuperá-la a qualquer momento. Mirdá é, na verdade, segundo a apresentação de Naime, um avatar, como Buda, Krishna, Cristo, etc. Ele renova a mensagem original legada aos monges e os conclama a apresentá-la em seu novo frescor ao mundo. Sofre, naturalmente, a feroz oposição do abade do pico do altar, o invejoso Xamadã, que tudo faz para destruir Mirdá e sua mensagem. O livro de Mirdá é obra obrigatória a todo buscador na senda, pelo seu poder e capacidade de transformar o leitor. Está além de todas as religiões e de todas as crenças, de todas as filosofias, de toda a ciência. Trata do que é eterno, não do que é mutável. Não é um livro para ser lido, tampouco estudado, pois tais atitudes pertencem ao intelecto e ao ego. O livro de Mirdá deve ser vivido com o coração e sorvido como um raro vinho. Como toda obra mística, estudá-lo intelectualmente é se perder. Vivê-lo é ter seus selos abertos e sua sabedoria revelada. É um livro que precisa ser meditado. O livro de Mirdá é publicado no Brasil pela editora Pentagrama, em belíssima encadernação. Recomendamo-lo entusiasticamente a todos os nossos amigos do canal Realidade Fantástica. Para encerrar, consignamos aqui um dos seus belos momentos. Diz Mirdá: vós sois um Deus enfaixado, e este é o caminho que leva à libertação das preocupações e do sofrimento. Pensai, como se todos os vossos pensamentos tivessem de ser gravados a fogo no céu, para que todos e tudo os vissem. E verdadeiramente assim é. Falai, como se o mundo todo fosse um único ouvido, atento a escutar o que dizeis, e verdadeiramente assim é. Agi, como se todos os vossos atos reagissem sobre vossas cabeças, e verdadeiramente assim é. Desejai, como se vós fosseis o desejo, e verdadeiramente assim é. Vivei como se o vosso Deus, Ele próprio, tivesse necessidade de vossa vida para viver a dele, e verdadeiramente Ele precisa. O silêncio no qual eu vos farei entrar é aquela expansão infinita, na qual o não ser passa a ser, e o ser passa a não ser. É nesse silêncio que eu espero que vagueis, para que possais abandonar a vossa pele velha e apertada, e possais andar, sem grilhões e restritos. Para ele almejo que leveis os vossos cuidados, receios, paixões e desejos, vossas invejas e vossas luxúrias, para que as possais ver desaparecer uma a uma, libertando assim os vossos ouvidos dos seus gritos incessantes e livrando os vossos flancos da dor de suas afiadas esporas. É ali que desejo que jogueis os vossos arcos e flechas deste mundo, com os quais esperais caçar alegria e satisfação, e na realidade só caçais o desassossego e a tristeza. É ali que espero. Vós rastejeis para fora da tenebrosa e sufocante concha do pequeno eu, para a luz e o ar livre do grande eu. Sim, negar o pequeno eu é afirmar o ser. Enquanto aquele morre para mudar, esse nasce para jamais mudar. A maior parte dos homens vive para morrer. Felizes são os que morrem para viver. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantástica.com
apoia.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.